E esse tipo de variável que a gente colocou, que eu coloquei até agora, envolta em aspas simples ou aspas duplas, a gente chama de string. Então, o que é essa string? É o tipo de variável que guarda texto. Então, nessa string, a gente sempre vai ter textos. E aí, para poder, por exemplo, ver o nome ou o tipo dessa variável, a gente pode usar um print type. Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, da primeira frase. Então, o que eu estou falando aqui para o programa? Olha, printa para mim o tipo dessa variável. Eu vou excluir essa parte aqui para ficar só esse print e vamos rodar. Olha, o que ele falou aqui para a gente? Que a classe é str. É como o Python está chamando a string. Então, nossa primeira frase é realmente uma string, é um texto. E existem diversos outros tipos de dados, como por exemplo, números inteiros. Então, eu quero colocar aqui uma média é 7. Se eu apenas printar a média, vai ser printado para a gente no console o número 7. Já se eu colocar que eu quero o tipo, saber o tipo dessa média, dessa nova variável, a gente usa o type. Eu vou salvar e rodar. Deixa eu só dar um clear para limpar esse console. E olha, então esse primeiro print é esse daqui. Esse segundo, o 7, ele printou o valor da nossa média. E o tipo dessa média é int, que é o número inteiro. Então, vou deixar aqui int. Então, a gente viu então o nosso texto, os nossos números inteiros. Tem também os números com decimais. Números com decimais a gente chama de float. Dependendo do programa, da linguagem, vai ter também o double. Mas o float é realmente um ponto flutuante. É como a gente vai falar, então, os números com decimais. Então, números com decimais, como por exemplo, vou colocar uma nota. Ó, lembrando que é sempre ponto, o nosso ponto que vai ser a nossa vírgula que a gente usa no Brasil, só que como isso é o programa, a linguagem é de origem da língua inglesa, então eles usam o ponto. Então, isso é bem fácil de ter algum tipo de erro com a gente, programador aqui do Brasil, porque às vezes confunde, né? Mas vamos lá. Então, eu vou printar a nossa nota e também o tipo dela. Ó. Então, a classe, né, o tipo dessa variável é float, que é nosso ponto flutuante, nosso número flutuante. Tem também mais um tipo de dado que eu quero abordar com vocês, que é o chamado booleano. O que é esse trem? Ele simplesmente é uma variável que vai falar ou que algo é verdadeiro ou que algo é falso. Então ela sempre vai ter só dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, vou criar uma variável chamada hoje vai chover.
e vou passar como true, que é verdadeiro. E aí vou passar um outro, amanhã vai chover. Opa, chover não, chover. E aqui eu vou passar como false, que é o false. Então vamos printar isso daqui. E também o tipo dessas variáveis. Vamos ver o que vai sair aqui. Ó, então ele printou essa primeira variável, que veio esse true, e a classe, olha, bool. Esse bool é desse booleano, que então é ou verdade ou mentira. Isso daqui, gente, ele vai ser muito importante na programação, porque com ele a gente consegue desenvolver muitas comparações lógicas, tal, que a gente vai abordar um pouco mais para frente com vocês. E aí, às vezes a gente vai ter alguma situação que a gente precisa ver se uma variável é de um tipo específico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, olha, essa hoje vai chover é do tipo inteiro? Então vamos colocar aqui. A gente vai usar esse is instance. Então é instância de. Aí eu vou passar o nome da nossa variável e vou colocar bool. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando se essa variável é desse tipo aqui que eu falei. Isso daqui vai retornar para a gente ou verdade ou mentira. Então, ou essa variável é desse tipo ou não é. Então, vou salvar aqui. Eu vou comentar todas essas frases. Para a gente comentar rapidinho, a gente aperta Ctrl e ponto e vírgula. E aí ele já comenta todas as linhas selecionadas. Bom, esse aqui eu vou deixar. Esse aqui não. Ó, hoje vai chover é do tipo booleano sim. Então retornou para a gente verdade. Vou deixar essa média. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui para duplicar, a gente segura Alt, Shift e eu setinha ou para cima ou para baixo. E aí ele já duplica para a gente. E aí eu vou perguntar se esse hoje vai chover, por exemplo, do tipo string. Ó, deu como falso, não é? Beleza? Então a gente pode fazer também, por exemplo, com a nossa média. Ela é do tipo int. Ó, a nossa média é realmente um número inteiro. E aí eu coloquei aqui para saber se ela é do tipo booleano. Não é, né? Ela é do tipo inteiro. E hoje vai chover, sim, que é do tipo booleano. Bom, eu vou limpar aqui o que eu tinha escrito e vou mostrar para vocês como inicializar mais de uma variável de uma só vez. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma nota 1, tenho uma nota 2, tenho uma nota 3. E todas elas eu quero passar o mesmo valor inicial, que é, por exemplo, zero. Então, como que a gente lê uma linha dessa? Quando a gente tem essa atribuição que é um igual só, tá? Só para já mostrar para vocês, ó. Isso daqui é um igual no sentido de uma coisa é igual à outra, de uma comparação, que a gente vai ver um pouco mais para frente, com mais detalhes. Quando eu coloco um igual só, é atribuição. E quando tem uma atribuição, a gente lê da direita para a esquerda. Então aqui vai ser o seguinte: o zero vai ser atribuído para o N3.
O que tiver no N3 vai ser atribuído para o N2. O que tiver em N2 vai ser atribuído para o N1. Então, se a gente, por exemplo, der um print, no N1, a gente espera que saia o próprio zero. Aqui, o próprio zero. Então, todas as variáveis estão com o mesmo valor. E eu consigo também misturar tipos de variáveis, só para inicialização e também atribuição de valor. Mas olhem, eu tenho um nome e eu tenho uma idade. Então, o nome eu quero que seja do tipo string e a idade um int. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, Caio. Aí eu coloco uma vírgula e coloco, por exemplo, um número. Eu tenho o nome, vai receber esse primeiro valor e essa idade vai receber esse segundo valor. Isso particularmente é uma coisa, né, que existe. Então, por exemplo, eu vou printar aqui para vocês tanto o nome quanto a idade, mas que já dificulta um pouco mais a nossa percepção, a nossa leitura do código. Então, eu particularmente usaria em duas linhas. Inicializaria o nome, atribuiria o valor para ele, inicializaria a idade, atribuiria valor para ele, para a idade, em linhas separadas, para não ficar tão confuso e difícil de ler. Mas também é uma coisa que funciona. Então, só para falar, eu acho que assim fica muito mais fácil de ler. Ó, e se eu fizer isso aqui, ó, atribuir nome? Inicializei o nome, atribuir valor, e aí depois aqui eu venho e atribuo outro valor. O que será que vai sair nesses dois? Então vejam, aqui em cima o nome tinha esse valor, mas aqui embaixo eu atribuí outro valor para ele. Então quando veio nesse print, chegou nesse print, o nome já tinha esse valor. Mas e se a gente der um print entre esses dois? Olha, então quando printou esse nome, nesse momento ele tinha esse valor. E a idade tinha esse valor. Já no segundo momento, eu consegui reatribuir valor, né? Consegui colocar outro valor para essa variável.